Olá pessoal, vamos ao vídeo dessa segunda. Eu tenho umas pérolas aqui que são realmente duras de acreditar. Duras de acreditar que alguém acredita nessas coisas, mas vamos lá. Antes eu tenho algumas coisinhas engraçadas e interessantes para vocês. Uma delas eu imaginava que talvez agora já tivesse a essa altura do campeonato perdendo a graça, mas não está. Eu vi isso no meu Facebook essa semana. O Patriota do Caminhão, como se fosse uma animação feita por um certo estúdio americano, que eu não posso falar o nome, porque poderia dar algum problema, né? Então a gente vai seguir adiante. Então vamos lá. Isso aqui não é engraçado, mas é interessante. É um argumento muito bom para se comemorar o Halloween. E eu gosto do Halloween, porque eu gosto de filmes de terror, eu gosto dessa atmosfera assustadora, essa coisa toda. E é um argumento muito bom. O Halloween é uma festividade importada que não faz parte da nossa cultura. Seria o argumento para não comemorar o Halloween. Aí o rapaz aí responde: sim, o Natal foi criado em Osasco. Ou seja, não é porque ele não é originário aqui do Brasil que a gente não pode adotar, né? Eu já comemoro o Halloween há muitos anos. Começou quando eu comecei a fazer curso de inglês, e por causa dos cursos de inglês, das aulas de inglês, você tinha que ter mais contato com o máximo de contato que você podia com a língua inglesa e tudo mais. Naquela época a gente não tinha internet, a gente era muito limitado no conteúdo que a gente podia ter acesso, então qualquer coisa estava valendo para dar uma desculpa para falar um pouquinho mais de inglês. E aí eu comecei a comemorar o Halloween por causa disso. Agora vamos para um terraplanista passando vergonha. É um que se mete a youtuber, essas coisas assim, e enfim, gosta de passar uma vergonha, gostava de passar uma vergonha publicamente, escondendo o rosto. Aí depois descobriram quem ele era, e ele não tinha mais como esconder. Ele coloca: tem uma régua também, não sabes, né? Aprende com o pai. O português do cara é simplesmente ridículo, e ele também não entende inglês. É claro, com um português desse você não vai esperar que o cara fale inglês, porque o vídeo que ele indica como fonte, eu tenho aqui ampliado do lado, daqui a pouco eu coloco para vocês, refuta a asneira dele. E aí vem o rapaz que tem um nome parecido, mas não é o mesmo, porque o primeiro é o RM, o que respondeu é o RMM, por isso eu coloquei as cores diferentes ali. Coloca ali: amigo, longe de querer te humilhar de novo, até porque já ficou claro que você não sabe ler em inglês, mas o print que você postou é de um vídeo que literalmente fala contra a Terra plana. E literalmente está escrito na descrição, bem nesse print. E aqui a gente vê o vídeo que ele postou como fonte, que refuta a Terra plana, como o mapa Gleason foi feito. E aí ele coloca o mapa Gleason ali no fundo, que é aquele mapa que é a partir do Polo Norte. E ele coloca uma régua. Eu não espero eu não entendo o que ele espera provar colocando uma régua em cima de uma folha de papel plana. Mas vamos lá. Aqui para a gente poder ler melhor.
Eu vejo mais e mais Flat Earthers se apaixonando pelo mapa Grimson. Então está mais do que na hora de um lembrete sobre como esse mapa foi feito. E aí o cara mostra como o mapa foi feito e não tem nada de terra plana, tá? Vocês podem procurar o vídeo depois se vocês quiserem. Eu não posso colocar o vídeo aqui porque eu estaria infringindo na criação de um outro criador e aí não é legal, tá? Bom, agora vamos começar as coisas mais engraçadas mesmo. Porque essa do mapa, ele está passando vergonha porque ele não entende nada do que ele fala, do que ele apresenta como fonte, mas você não pode esperar que um cara desse entenda alguma coisa de língua inglesa quando ele nem fala o português direito. Ninguém é obrigado a saber inglês. Eu tive a sorte de aprender, o que me ajudou muito. Só que é aquela coisa. Para um cara ignorante como esse sujeito, qualquer coisa que na imaginação doentia dele ele acha que valida a fantasia dele, ele vai apontar. Para ele não interessa se aquilo concorda com ele ou não. Ele vai vomitar para dar a impressão que ele está com alguma justificativa. Aqui é que a gente vai começar a ver a goiabeira de vez. Vem de um grupo Terra Plana, Cosmologia Bíblica, Ciência Empírica. O nome é obviamente falso, então não me preocupei em censurar nada, só censurei ali a fotinha. Ele coloca, ou ela coloca, se pegarmos em um helicóptero, você vai pegar num helicóptero, você pôr a mão no seu helicóptero, é isso? Já começa aí o português maravilha, mas vamos deixar passar. E subirmos sem sair do lugar por 3 horas. Bom, se você está subindo, você está saindo do lugar. Mas vamos dizer que o sair do lugar que ele está querendo dizer é na horizontal. Ou seja, o helicóptero vai se mover apenas na vertical. Ele vai subir 3 horas. Mas aí que eu quero entender. Ele vai subir e ficar 3 horas num lugar, parado naquela mesma altitude, ou ele vai subir continuamente por 3 horas. Enfim, não apesar do que ele está falando ser completamente ambíguo e não fazer muito sentido, mesmo do ponto de vista da língua portuguesa aí, vamos continuar. Onde iremos parar, segundo a Terra Globo? O jumento, Terra com T minúsculo, se refere ao solo, não ao planeta. Vamos lá. Ele acha que se você pegar um helicóptero e sair do chão, como a Terra, segundo o modelo do globo, que é a realidade, ela tem rotação, ele acha que a Terra vai deixar ele para trás. Ele ignora que a Terra inclui a atmosfera. E a atmosfera também está em movimento junto com a Terra. Não é só a parte sólida do planeta que está em rotação. E se você estava no chão, você estava sendo acelerado à mesma velocidade que o planeta. Quando você decolou, você não só manteve a sua velocidade inercial, como você ainda está sendo arrastado pelos gases,
você vai manter essa velocidade inercial por um bom tempo. Agora, o quanto isso vai se deteriorar em 3 horas, tem que colocar num papel e fazer as contas aí. Eu não vou fazer essas contas de cabeça, tá certo? Mas não vai ser uma coisa tão discrepante como ele gostaria que fosse. E também tem outro problema aí. Quando ele fala sem sair do lugar, o piloto ele vai tentar manter a posição com base num referencial. Para manter aquela posição. Porque senão ele não vai poder julgar se ele está indo para um lado, para o outro. Porque vai ter uma instabilidade ali no controle do helicóptero. Então, querendo ou não, ele vai estar se movendo, ele vai estar compensando. O que impacta ainda mais essa questão. A ideia dele é que saiu do solo, você está num completo vácuo, não sofre nenhuma força. Não é assim que a coisa funciona. Mas é jumento demais. Esse povo não entende matemática de ensino fundamental. Esse é um problema que de cabeça é complicado de você resolver. Você tem que colocar no papel. E aí você ainda tem que levar em consideração essa questão do piloto e qual vai ser o referencial desse piloto para estar no mesmo lugar, como ele diz ali, sem sair do lugar. Entendeu? Então é uma questão que é mais complicada. Só que ele é tão burro que ele não entende isso. Para ele, magicamente, tudo deixa de agir assim que você decola. Se você der um pulo, você vai parar 15 km de distância porque a Terra está se locomovendo e não existe inércia. Não dá para esperar que um cara que não entende matemática e geometria de ensino fundamental entenda física de ensino médio. É simples assim. Vamos lá. Próximo. Mais uma vez, nome falso, então não me preocupo com a coisa. Vamos lá. Eles não inventaram isso. Quem inventou isso foi a NASA, tudo minúsculo. Na verdade, nosso mundo é esférico, porém domo em cima, domo embaixo e a Terra plana no meio. Mais uma vez, Terra com T minúsculo, porque os jumentos não sabem diferenciar o solo do planeta. Aí ele continua, minha opinião, entre parênteses. Pelo menos ele é honesto. E a opinião de uma besta ignorante que não tem fundamentação nenhuma é apenas isso, a opinião de uma besta ignorante. Aí ele continua, claro que sem nenhuma pontuação, né? E essas estrelas devem ser mais modelos parecidos com nossas terras, porém só podem ser acessados com portais dimensionais em uma oceano primordial. Porque o jumento acredita que o domo de gelo deles aí é envolto pelas águas do firmamento. Ou seja, fora do tal domo de gelo é tudo água. Aí ele acha que os outros planetas são outros domos de gelo com coisas planas no meio também, pelo visto.
Eu digo coisas porque seria ainda mais ridículo alegar que um gigante gasoso é plano. Mas na cabeça desses jumentos, vamos lá. Bom, só que eu tô sendo até bonzinho com ele, porque eu tô entendendo que ele fala que as estrelas são semelhantes ao Sol e teriam planetas ao redor, porque se a gente for literalmente ali, ele está dizendo que as estrelas são planetas. E aí, com nossas terras, quantas terras ele tem? Porque o cérebro só tem um planeta Terra. Mas na cabeça do jumento, que não diferencia terra, solo de terra, planeta, não dá pra gente saber. E aí o cara precisa inventar portais dimensionais. Porque provavelmente ele também quer acreditar nos ETs. É por isso que ele inventou o portal dimensional aí. Vamos ao próximo. Esse aqui é ótimo. Da Flatters Terra Plana Brasil. Mais uma vez, um nome falso, então não me importo em deixar o nomezinho ali, e eu só censurei a fotinha. Segue plana, sem estudos científicos e com fé no Criador. Aí é fácil, né? Se tudo que você precisa é falar que porque você tem fé nisso é verdade, e que você confirma que não é baseado em nenhum tipo de pesquisa científica, aí fica fácil. Qualquer maluquice está valendo. Pé Grande está valendo, Papai Noel está valendo. É fogo. É fogo. Esse pessoal não é só burro. Esse pessoal tem a necessidade de vomitar essas asneiras para tentar manter as fantasias vivas. Porque eles sabem que quando uma fantasia cair, as outras vão caindo na sequência, que nem efeito dominó. Então vamos lá. Turma do Globo, me diga. Sem problema nenhum. Aliás, Turma do Globo, aí o diga maiúsculo, então não dá pra gente saber se ele queria começar uma frase ali ou não. Enfim. Já Terra é um planeta. Sem pontuação nenhuma, né? O já também poderia ser um começo de uma frase. Se estivéssemos falando de um português correto, poderíamos ter uma frase ali. Turma do Globo, me diga. Ponto. Já a Terra é um planeta porque Terra tem vida e os outros planetas não têm. Isso seria uma outra frase. Aí teria que ser: já que a Terra, com T maiúsculo, é um planeta, porque a Terra, com T maiúsculo, tem vida e os outros planetas não têm. Porque ele coloca tem vida, os outros planetas não têm. Não faz sentido nenhum isso. Aí ele conclui com um ponto de interrogação e vírgula. A professora ou professor de português dele certamente está dando com as caras na parede, ou se já faleceu, está se revirando no túmulo por causa de uma coisa dessa. É duro. É duro. Mas vamos lá. Vamos tentar passar por cima dessas coisas e
tentar responder ele. Já que a Terra é um planeta, sim, a Terra é um planeta. Pelo menos você entendeu isso. Por que a Terra tem vida e os outros planetas não têm? Porque aqui na Terra se encontrou condições para se desenvolver a vida como nós conhecemos, e em outros planetas nós ainda não encontramos definitivamente evidência de vida. Nós não sabemos se tem vida em outro lugar ou não. E se você não sabe, o correto é você falar, não sei. Existem alguns lugares aqui no sistema solar que ainda é possível encontrarmos vida. Possível. Não estou dizendo que tenha vida. Um dos lugares em que é possível que nós venhamos a encontrar vida é Vênus. E eu fiz um vídeo falando disso quando a última sonda que a gente mandou naquela direção, registrou um certo composto químico na atmosfera que ele só ele pode ser encontrado ou como produto de formas de vida, como produto de reações orgânicas, esse composto, ou de uma fonte inorgânica. Só que a fonte inorgânica que produz aquele composto, que eu não vou lembrar agora qual você não encontra as condições ali na atmosfera de Vênus para que ele ocorra ali. Então a gente não sabe ainda porque ele ocorre naquela camada da atmosfera de Vênus. Então a gente pode ser que a gente encontre vida lá, pode ser que a gente encontre uma forma inorgânica diferente de conseguir aquele composto daquilo que a gente conhece, da química que leva ao composto que eu não vou lembrar qual é agora, porque tem mais de um ano isso. Enfim, eu acho que se bobear já tem uns 2, 3 anos esse negócio aí de Vênus. Não lembro agora. Mas se vocês forem no meu canal e colocarem Vênus na busca do canal, vocês vão encontrar o vídeo. É bem interessante. Eu peguei aquilo que estava se falando na época ali, as informações que tinha, e inclusive acho que na miniatura eu coloquei os Incas venusianos. Para quem já tem uma certa idade vai lembrar dos Incas venusianos. Para quem não, procurem na internet Incas venusianos. Peraí. Acreditem ou não, eu estava bebendo um pouco de groselha. Daquele xarope de groselha bem artificial. Eu vi no mercado e tive que comprar. Saudade da infância. Que não tem gosto de groselha nenhum, mas eu gosto. Vamos fazer o quê? Aí ele continua, porque não basta a asneira que ele vomitou até agora, tem que ficar pior. Por que o Sol queima no vácuo se o Sol precisa de oxigênio? Não, o Sol não precisa de oxigênio. Se o fogo precisa de oxigênio, o Sol não é fogo. O Sol é uma imensa reação termonuclear de fusão. Os átomos de hidrogênio estão sendo fundidos, e eu disse fundidos com N aí no meio, tá? Algoritmo do YouTube, não me oblitere da plataforma. A inteligência artificial do YouTube, por favor, não me oblitere da plataforma também. Tá certo? Eu estou falando de fusão. Por que o Sol queima no vácuo se o fogo precisa de oxigênio? Porque não é literalmente uma chama. É chama no sentido de que é plasma, é o quarto estado físico da matéria, mas não é o produto de uma combustão. A combustão precisa de oxigênio. A fusão nuclear, não. Enfim,
o Sol vai continuar a queimar aí nessa reação de fusão enquanto ele tiver hélio. Enquanto tiver hélio não, enquanto tiver hidrogênio. Estou cansado, gente. Quando acabar quando todo o hidrogênio for convertido em hélio, aí vai haver uma transformação no Sol. Ele vai se tornar uma gigante vermelha. Vai demorar um bom tempo para isso. A gente talvez nem esteja mais aqui como espécie quando isso acontecer. Do jeito que as coisas vão, é meio duvidoso. E quando isso acontecer, provavelmente a Terra vai ser consumida pela gigante vermelha, porque se eu não me engano, o Sol vai crescer tanto que vai engolir a órbita da Terra. Se eu não estou enganado, ele pode chegar, se não até Marte, até próximo. Enfim, vai mudar brutalmente a parte interna do nosso sistema solar. E aí eu não sei como vai ficar Júpiter e os outros gigantes gasosos aí, porque como vão ficar muito mais próximos do Sol, eu não sei como isso vai afetá-los, enfim. Mas de qualquer forma vai haver uma mudança drástica no sistema solar quando isso acontecer. Por que não existe foto ideal? Desculpa, eu misturei as coisas, eu falei com bobeira, desculpa. É o cansaço. Por que não existe foto real da Terra esférica? Eu misturei tudo que eu ia ao mesmo tempo. Não sei como eu fiz isso, mas vamos lá. Por que não existe foto real da Terra esférica? Existe. Aliás, tem uma que é muito famosa. O pálido ponto azul, The Pale Blue Dot, que foi como foi apelidada a primeira foto da Terra feita pela Voyager 1. Coloca no Google pálido ponto azul e vocês vão encontrar a imagem. É que esses asnos, eles acham que todas as fotos que tem da Terra é CG, é computer graphic, porque senão a minha fantasia está errada. Eu sou analfabeto, mas eu sei. É mais ou menos assim. E esse analfabetismo misturado com fanatismo que leva a essa bizarrice que a gente vai ver agora. A pessoa acredita que é um macaco evoluído. Em primeiro lugar, evolução não depende de crença. Eu censurei o nome e a foto ali do cara porque é possivelmente um nome real, tá? E a imagem era de uma criança, não ia colocar foto de uma criança ali. Não ia deixar aparecer. A pessoa acredita que é um macaco evoluído. Se por macaco você se refere aos primatas, sim, nós somos macacos. Se essa é a definição que você quer colocar, que primatas são macacos, então nós somos macacos. Porque, segundo a cladística, nós somos primatas. Isso é claro. A genética também mostra que nós temos, dependendo da espécie de primata, 98% em comum no DNA. Claro que somos mais próximos de alguns primatas do que de outros. O grupo dos primatas é muito grande. Enfim. Mas macaco não é um termo técnico. É vago demais para que a gente possa saber exatamente do que ele está querendo falar, né? Ele provavelmente agruparia
tanto gorilas, quanto micos, quanto chimpanzés, quanto bonobos, tudo na mesma sacola aí, junto com os outros primatas aí, para tentar dizer que nós não somos primatas, e porque ele se sente ofendido se você disser que ele não foi criado pelo amiguinho imaginário dele. E é isso. Quem colocou essa ideia na cabeça dele? O cara não consegue nem concordar. Aliás, é quem, não é quem, é quem colocou essa ideia na cabeça dele, sendo que antes ele falou pessoa, então para concordar deveria ser dela, mas a gente não pode esperar que esse jumento entenda a língua portuguesa. A resposta, a TV, a NASA. O surgimento da TV, né, do eletrodoméstico TV, e a criação da Agência Aeroespacial Americana, né, a NASA, a Agência Nacional Aeroespacial Americana, ele acha que a NASA é TV. As duas coisas são muito posteriores à ideia de que nós descendemos de alguns primatas em comum com os outros primatas que existem hoje, né? O grau de parentesco é mais próximo, mais distante, dependendo de qual primata você está falando, mas nós temos parentes em comuns recentes com os demais primatas. Mais uma vez, o quão próximo depende muito do primata, que o primata é grande. Enfim, vamos continuar com a asneira do cara. O indivíduo acredita que é uma poeira no universo. Bom, eu acho que aí ele está tentando se referir àquela forma poética que o Sagan apresentou num discurso dele sobre nós sermos feitos de poeira das estrelas. Porque os átomos que compõem tudo que a gente vê, o que nos constitui, o que está ao nosso redor, tudo isso veio de estrelas, do processo de fusão nas estrelas, que eventualmente passou pelo processo de acreção e, nesse caso aqui, para nos constituir o nosso planeta anteriormente, né? E tudo que tem aqui. Claro que algum material ainda foi adicionado depois disso por meio de objetos que entraram na atmosfera, né? Então vamos lá. Espera aí, pessoal, só dá um instantinho. O inferno. Só um instantinho, rapidinho, pessoal. Desculpa. Eu tô deixando o cabelo crescer pra doar para fazer peruca para paciente com câncer, e como o ventilador tá ligado, o ventilador tá jogando cabelo na minha cara toda hora, porque tinha alguns fios que escaparam ali
e eu tive que prender de novo. E aí não estava querendo ficar. Eles estavam fugindo toda hora, os fiozinhos, e indo na minha cara. Desculpa. Mas vamos lá. O indivíduo acredita que é uma poeira... Tá. E que existem trilhões de planetas no universo. Porque existem. É simples assim. Por analogia, a gente sabe que as chances de que muitas das estrelas que nós vemos terem planetas é grande, e várias das estrelas que nós observamos, das que a gente tem capacidade de observar com um pouco mais de detalhe, a gente pode perceber que existem planetas porque há pequenas oscilações na posição das estrelas devido ao trânsito dos planetas ali. À medida que os planetas vão passando, você vê pequenas mudanças no que pode ser observado. E isso indica pra gente que nesses casos tem planetas. Agora, que tipo de planeta? Boa pergunta. Ainda longe demais pra gente saber em alguns casos. Em outros a gente consegue ter uma ideia em parte da composição química ali do planeta. A gente tem alguns planetas que a gente acredita que sejam similares à Terra, mas o grau de similaridade é relativo aí. Então, enfim. Mas ainda sabemos muito pouco, mas sabemos que existem planetas. Enfim, e dada a quantidade de galáxias e estrelas, pode-se dizer que talvez trilhões até seja pouco para se falar. A gente não sabe qual é a média de quantos planetas, de quantas estrelas tem planetas e de quantos planetas por estrela. A gente não tem ideia desse número. O que nós podemos observar é muito pouco para a gente ser capaz de definir isso. Enfim, mas trilhões talvez não comece nem a descrever. E até buracos negros que não emitem luz, mas que nós aqui da Terra podemos vê-los. Caro jumento, foi por isso que demorou tanto para a gente confirmar a existência de buracos negros. Porque nós não vemos eles diretamente. Nós percebemos o impacto deles ao redor. Nós percebemos a emissão da radiação de Hawking, nós percebemos as perturbações que eles criam ao redor, mas nós não conseguimos ver o que está dentro do buraco negro. É por isso que ele se chama buraco negro, jumento. Mas vamos continuar, porque não para por aqui. E quem colocou essa ideia na cabeça dele? Quem colocou, é maravilhoso isso. E mais uma vez, deveria concordar com pessoa, mas ele coloca dele. A TV e a NASA. Mas não é capaz de questionar que, nos anos 60 não existia a tecnologia que possuímos hoje, vírgula, não tinha inteligência artificial, vírgula, não tinha os computadores de hoje, mas tinha os computadores da época. Aí não tem vírgula nenhuma e ele continua com porém, assim, português maravilhoso. Abre aspas, foram capazes de ir até a Lua, fecha aspas. Isso não faz sentido nenhum. Vírgula, no entanto, nós
porque vimos tudo evoluir, vírgula, os computadores, aviões, celulares, as TVs, os carros, etc. Nada disso é exemplo de evolução, jumento. Você não vê um avião subindo em cima do outro e mandando ver ali e depois de um tempo aparece um aviãozinho. Você não vê um computador subindo, um CPU subindo em cima de um laptop e depois de um tempo aparece um notepad. Entendeu, jumento? Nada disso que você falou é evolução. Isso é o processo de desenvolvimento tecnológico. Não é a evolução das espécies. A evolução das espécies trata da diversidade das formas de vida. Nada do que você citou são formas de vida. Mas você é um jumento, cara ignorante. É até ofensivo chamar o cara de jumento. Os outros jumentos ficam ofendidos. Só que a NASA não evoluiu, pois falaram que perderam a tecnologia e que não podem replicá-la, e eu que sou o louco. Sim, é você que é o louco. E o que a NASA disse, e que eles vivem adorando falar que não pode mais ir à Lua e não sei o que, é que a tecnologia mudou tanto que ela não é mais compatível o que tinha na década de 60 com o que nós temos hoje. Nós temos que recriar a tecnologia. Quando nós recriarmos essa tecnologia, nós podemos voltar à Lua. O problema disso tudo preparado é que não tem um retorno financeiro adequado. Não tem muita coisa que nos faça querer ir voltar à Lua. Nós já apanhamos amostras da Lua. Hoje já não existe uma finalidade político-ideológica de se levar alguém à Lua. Em grande parte, nós termos ido à Lua, na época, foi por causa da Guerra Fria. Havia uma competição entre a Rússia e os Estados Unidos para mostrar quem era o que tinha a melhor tecnologia espacial. Porque você ter tecnologia espacial implica que você tem tecnologia de foguete. Se você tem tecnologia de foguete, implica que você tem tecnologia para derrubar bombas a uma grande distância. Porque a similaridade é muito próxima. Se você tem uma tecnologia dessas, você tem a outra, porque a tecnologia dos foguetes que nos levaram à Lua vieram da tecnologia balística dos mísseis. Em grande parte, o desenvolvimento tanto dos Estados Unidos quanto da Rússia nessa área se deve aos cientistas alemães que foram capturados no final da Segunda Guerra Mundial. Projeto Clipe de Papel, no caso dos Estados Unidos, em que eles aceitaram esses cientistas, ignoraram completamente qualquer crime que eles tivessem envolvidos, passaram um pano na coisa, enxugaram ali as identidades deles e eles passaram a viver nos Estados Unidos e na Rússia, respectivamente, porque era vantajoso para esses países. Porque tinha uma finalidade político-ideológica ir à Lua. O russo tinha acabado de colocar a Sputnik em órbita, colocado um homem em órbita. Os Estados Unidos estavam ficando para trás em termos de como se percebe a tecnologia deles. Eles precisavam tomar uma atitude para mostrar que eles eram competitivos. E a decisão foi levar o homem à Lua.
Quem ganhou a corrida à Lua no final foi os Estados Unidos, mas ambos os países desenvolveram a tecnologia. Bom, e por falar nisso, outra pequena diferença aí em relação à tecnologia que ele ignora naquele espantalho, eu vou até tirar essa imagem aqui por enquanto para não misturar as coisas, que a NASA ela acabou se especializando mais em missões em órbita da Terra, porque o objetivo era, o rosto também o objetivo acabou se tornando esse, e no caso da NASA foram missões cada vez mais dedicadas ao ônibus espacial, que era reutilizável. Você perdia uma parte do veículo, que era o foguete que levava o ônibus em órbita, mas enquanto ele estava em órbita e à volta, que era o ônibus espacial em si, tudo isso era reutilizável, o que diminuiu muito os custos. A ideia era tentar reduzir ao máximo esses custos. Enfim, e a tecnologia especializada em ir até a Lua foi ficando desatualizada. E como não tem um valor financeiro a ser ganho diretamente com irmos à Lua outra vez, não tem um incentivo a particulares a desenvolverem essa tecnologia de forma geral. Tá certo? Então é por isso que a gente não vai até a Lua. Não tem interesse, porque não tem ganho financeiro. Agora vamos ao Robobo, como o pessoal chama ele, que é o Hobby. Observar astros refuta o globo e nada tem a ver com a curvatura. Em primeiro lugar, não, você observar os astros ou as estrelas não refuta o globo, porque há uma diferença entre o céu observável no hemisfério norte e o céu observável no hemisfério sul. Tem estrelas que você vai ver no hemisfério sul que são diferentes das estrelas que você vai ver no hemisfério norte no mesmo período de tempo. É simples assim. A gente compartilha uma ou outra coisinha, dependendo da época e tudo mais, mas enfim. Não é a mesma coisa no hemisfério norte e hemisfério sul. No modelo plano, você deveria ver tudo ao mesmo tempo. Porque a ideia deles é que existe um domo que cria um hemisfério em cima da Terra. E as estrelas estariam ali nesse domo. Então, de qualquer lugar no solo, você deveria poder ver o mesmo céu, o que não é o caso. E sim, a diferença se deve à curvatura. E alguns outros fatores, mas enfim, porque a Terra tem uma inclinação do eixo que faz com que ela oscile um pouco enquanto ela como se fosse um peão. O peão dá aquela leve oscilação, a Terra faz o mesmo. Acho que
não lembro agora quantos graus que é a inclinação da Terra. Eu iria chutar, acho que em torno de 23, mas eu provavelmente estou errado. Eu não lembro agora, eu tenho que olhar de novo, não é a minha área, mas a gente tem uma inclinação, apenas não sei dizer agora de cabeça o número, quantos graus, né? Enfim. Observar, não refuta. Desculpa, que já é o outro. Observar mar refuta a curvatura. Não refuta. Se você vier aqui na minha cidade, eu levo você até a praia. A minha cidade, ela tem é um dos maiores portos da América Latina. Toda hora tem barco indo e vindo, né? Tem navio indo e vindo, transatlântico, de luxo, cargueiro, etc e tal, você vai encontrar de tudo. E você claramente pode ver o navio sumindo no horizonte. Não como eles querem dizer que está ficando mais longe, então você vai vendo ele menor. Não, você claramente vai deixando de ver a parte de baixo do navio, porque ela vai sendo encoberta pela curvatura. Ou se o navio está vindo, você vê o reverso. Agora, eu falo para vocês, cadê ele está fazendo essas alegações, cadê o ônus da prova dele? Por que ele não mostra para a gente como o céu seria igual? Ele não mostra isso, porque não é igual, ele não pode mostrar. Ele diz que observar o mar refuta a curvatura. Não refuta. E se ele colocasse imagem ali real, colocasse um vídeo, ele iria mostrar que aquilo que ele está falando é apenas asneira. Só que ele admitir isso implica que a fantasia dele vai fazer puff. E ele não pode permitir isso de jeito nenhum. Agora vamos a uma coisa maravilhosa. É uma sequência que vocês vão ver agora. A gente está nos dois últimos, que são os dois melhores. Se eu não me engano, são do mesmo sujeito. Deixa eu aumentar aqui. Não é o sujeito da foto. Ele está usando esse sujeito da foto como a fonte dele, tá? Que é um criacionista de YouTube. O MMD estava falando com uma outra pessoa e ele colocou ali: as datações estão todas erradas, nenhuma funciona. A própria difusão do hélio já provou que a Terra é jovem, com mais ou menos 6.000, entre 6.000 e 5.000 anos. E a fonte dele, um jumento de YouTube. Esse jumento, ele tem diploma universitário, mas ele não tem nenhum artigo científico publicado onde ele defenda a asneira dele. E ele mantém esse visual de mendigo que vive no fundo da igreja ali, numa união não oficial com o padre ou o pastor, porque ele é daquele pessoalzinho bem bitolado. Vamos lá. Cadê a tal da prova dele de que as datações estão todas erradas? De que elas não funcionam? Esse jumento não sabe diferenciar um processo de datação do outro. Eles querem datar a idade da Terra, às vezes usando carbono 14. Carbono 14 não serve para a idade da Terra. O resultado vai dar errado, porque não foi para isso que ele foi feito. A datação
pelo processo de decaimento do carbono 14. Não serve para calcular a idade da Terra. A escala é completamente diferente. Você tem que usar outros meios para datar a Terra. Carbono 14 serve para fósseis. Tá? Se você quer saber qual dinossauro é mais velho que qual dinossauro, o carbono 14 serve para isso. E, obviamente, carbono 14 serve para coisas que continham carbono. A Terra contém carbono? Contém, mas também contém muitos outros elementos, e a datação do carbono em si não é útil para a escala da Terra. E, aliás, a datação por carbono 14 de formas de vida já mostra que a Terra ter 6.000 ou 5.000 anos, como eles desesperadamente querem, para tentar provar que a fantasia abraâmica é verdadeira, porque segundo as contas alopradas lá de alguns abraâmicos aí de séculos ou milênios atrás aí, eu não sei quando veio essa ideia da contagem dos 5.000 ou 6.000 anos, que ela foi feita em cima da suposta duração da vida dos patriarcas aí das religiões abraâmicas. Chegou a um número bizarro lá, porque um cara viveu 300 anos, o outro viveu 200, aí soma 300 com 200, aí soma mais 100 do outro, e não soma, e aí chegaram nesse valor aí, que eles não conseguem nem concordância entre eles. Enfim, ele não apresenta nenhuma prova de que as datações estão erradas, nenhuma prova de que estas não funcionam. Aí ele fala na difusão do hélio provar que a Terra é jovem. Apresenta um artigo científico publicado num periódico de confiança e revisado por pares que ateste isso. Vamos lá, jumento. Ah, você não tem. Curioso, isso não. E aí continua ali a palhaçada dos 6.000, 5.000 anos. E provavelmente ele tirou essa palhaçada vendo o canal desse asno que faz cosplay de mendigo que vive no fundo da igreja. Sabe aquele cara que destruiu a vida dele com bebida e droga e ninguém mais quer saber do cara, e aí ele conseguiu convencer o padre ali da igreja local a mocar ele ali nos fundos por algum motivo, ou o pastor ali, e o cara tá lá por enquanto até fazer alguma caca. É bem isso aí. Eu preciso respirar fundo porque é dose essa. Mais uma vez vocês estão vendo ali o MM, é o mesmo cara. Quer ver? Vou colocar de novo aqui a outra. Eu travei aqui, desculpa, gente. MMD alguma coisa. MMD alguma coisa. Tá? Lembrando que ele estava defendendo ali o criacionismo Terra Jovem, que é literalista da Bíblia. Agora ele fez esse outro post, vocês estão vendo aí, que ele vai falar da Arca de Noé, porque apontaram para ele o problema, porque ele estava falando e ele veio com essa da Arca aí, tentando defender de alguma forma o absurdo que é a ideia da Arca. Aí vamos ver a ginástica mental que ele fez para defender a Arca. Os animais que entraram na Arca de Noé não foram animais já adultos.
e sim ovos, espermatozoides e etc. Até porque seria impossível que todos coubessem lá. Então ele está falando que os animais que foram colocados na arca, apesar da descrição bíblica serem dos animais entrarem aos pares, os casais um por um na arca, apesar da descrição literal ser essa, e eu questionei ele a esse respeito. Depois disso ainda não tive resposta dele, nem vai responder porque ele é um posta bosta igual a ele. Vamos lá. Ele está dizendo que os animais adultos não caberiam, seria impossível, eles caberiam ali, concordo. E por causa disso, o que teria-se na verdade seriam os ovos, espermatozoides, óvulos e blá 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 desses animais. Ô jumento, se esse é o caso, como é que você vai gerar esses animais se você não vai ter um útero de cada uma dessas espécies? Supondo que você conseguiu conservar os óvulos, né? Os ovos ou espermatozoides, né? Porque você pode ter os ovos e você pode ter os espermatozoides e os óvulos, né? Então, como é que você conseguiu conservar tudo isso de forma viável e depois, com todo esse material ainda viável, conseguiu fertilizar, fazer o processo de fertilização e implantação disso em um útero, que eu imagino, já que você não tem os animais adultos, seriam úteros artificiais? Cadê esse útero artificial que existia na Arca de Noé? Tá vendo como o remendo termina pior para o jumento? Com isso, você mostrou que você é um hipócrita, além de um completo ignorante e fanático religioso. Porque ninguém, em seu juízo perfeito e com um mínimo de instrução, falaria uma coisa dessa. Mesmo que todos os animais fossem, todos eles se reproduzissem usando ovos com casca dura, ainda assim você precisaria ter todo um cuidado para manter esses ovos à temperatura correta, e algumas espécies são sensíveis à temperatura, de forma que dependendo da temperatura, vai mudar o resultado, se vai ser um animal macho ou fêmea. Tá? Isso ocorre com algumas espécies de répteis. E aí? Ainda que você quisesse argumentar que de alguma forma os mamíferos também estariam colocando o ovo porque o seu amiguinho imaginário fez eles colocarem ovos, ainda assim não teria condição de manter esses ovos viáveis por 40 dias nesse barco aí. Ainda que você queira argumentar que o seu amiguinho mágico fez a mágica dele e transformou mamíferos em animais que põem ovos. Eles tentam de qualquer forma remendar o absurdo, e o remendo acaba dessa forma grotesca, sendo 1000 vezes pior do que a insanidade original. Esse provavelmente é o pior argumento que eu já vi em defesa da Arca de Noé.
E eu sou um cara que vive fazendo piada com relação à Arca de Noé, de ter um problema da merda. 2 animais de cada espécie. Quantas pessoas tinham ali para fazer a limpa de todo o dejeto produzido, não só por essas próprias pessoas, como pelos animais? Por 40 dias, numa tempestade que não teria inundado o mundo. Eles estavam sendo chacoalhados para cá e para lá, era merda voando para tudo quanto é lado, se isso aconteceu. Porque estamos falando da pior tempestade que teria ocorrido, se a gente tomar o relato como verdadeiro. Como que eles conseguiram manter a higiene do local? Estava todo mundo morto no final dos 40 dias, por infecção generalizada. Todos os animais e as pessoas, estavam tudo morto ali, porque não ia sobrar alimento não contaminado, água não contaminada. Todo mundo e todos os animais ia estar tudo coberto de merda. Enfim, o que já é um absurdo, e é fácil a gente mostrar que é um absurdo, apenas falando dessa questão aí que eu coloquei. Agora, com esse argumento que o cara colocou, a coisa fica 10 vezes pior. Onde é que está a tecnologia que permitiu isso tudo? Com que eles mantiveram essa tecnologia funcionando? Porque isso é ainda melhor do que o que nós temos à disposição hoje. Ou seja, a tecnologia é superior ao que nós temos hoje. E a nossa tecnologia depende de eletricidade. Iam precisar de baterias para manter tudo funcionando. Cadê as baterias? Não vou nem falar da tecnologia do útero artificial aí. E aí? O buraco cada vez fica pior. Não dá para remendar o absurdo com um absurdo ainda pior. Mas aí o que nós temos é que a Bíblia dele está certa até que ele diga que ela está errada. Porque ele chegou a encontrar alguma coisa que até ele percebe que é impossível. E aí ele precisou dessa torcida absurda na coisa para tentar afastar o questionamento. Ou seja, nem falar que ele sinceramente acredita e pronto, acabou, ele pode. Ele precisa se enganar, porque ele já está percebendo que a coisa não é verdade. É triste. Bom, pessoal, é isso aí. É o que eu tinha para colocar para vocês por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se puderem, deixem o curtir aí. Cliquem para se inscrever no canal e cliquem nas notificações para ver quando chegar vídeo mais novo, tá bom? E compartilhem se vocês puderem também. Tudo isso ajuda bastante aqui o canal e ajuda a me motivar a continuar fazendo conteúdo. Tá certo? Até mais, pessoal. Vida longa e próspera.